Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final, não esquecer o seu joinha e também se inscrever se você não é inscrito aqui nessa plataforma. Bom, é o seguinte, o que está acontecendo lá no Peru? O que está acontecendo nesse país? Hein? A América Latina pode entrar, né, em um novo caos social. Eu estou falando de América Latina porque estou colocando aí outros países, né? A situação, né, é muito confortável, nunca foi, na verdade, mas agora está bem pior. Mas é o seguinte, o presidente do Peru, ex-presidente do Peru, que foi cassado por uma tentativa de golpe, ele tentou dar um golpe, né, algumas semanas atrás, dissolver o Congresso, porque ele iria sofrer um processo de impeachment. Então, horas antes da decisão do Congresso para cassá-lo, para derrubá-lo, para empichá-lo, ele deu uma canetada achando que as Forças Armadas, a oligarquia política do Peru iria atendê-lo, e atender a sua canetada. Bom, ele não tinha articulação suficiente, certo? Ele não tinha força suficiente para colocar em prática esse golpe comunista. E sim, ele é um comunista extremamente radical e o comunismo deveria ser criminalizado no mundo inteiro, tá? Porque comunista é uma raça igual carrapato. Bom, enfim, o comunista Pedro Castilho, amigo do Aloysio Mercadante, que veio nas redes sociais aqui no Brasil se queixar, reclamar, né, do impeachment, dizendo que foi ilegal, que foi imoral, inadmissível, etc. Mas Aloysio Mercadante é a cabeça do Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla, assim como o Nine, né, assim como a Dilma, e por aí vai. Ficar citando os nomes que não tem necessidade, você conhece. Bom, a tentativa de golpe foi a mais frustrante e frustrada possível, porque durou somente 2 horas, né? Ninguém obedeceu a ordem dele. Ele, sentindo que ia ser preso, tentou fugir, não conseguiu se refugiar, não conseguiu fugir para a Embaixada Mexicana, onde ele tem um grande diálogo com o Obrador, né? O chefe, o líder mexicano, que também é de esquerda. A família do Castilho, sim, conseguiu se refugiar, tá? Conseguiu se refugiar na Embaixada Mexicana e lá está buscando justamente o alívio, né? Está conseguindo um diálogo maior para ter asilo político no México, mas está refugiada lá na Embaixada Mexicana e não está preso. O Pedro Castilho, desde aquela tentativa de golpe, permanece preso, e uma decisão judicial, uma decisão da Suprema Corte, né, do Peru, um juiz deu uma decisão que o Pedro Castilho tem que ficar preso durante 18 meses, com prisão preventiva, 18 meses, até ele ser julgado plenamente pelos crimes que cometeu, né? Tentativa de golpe, usurpação de poder, etc. Então é o seguinte, o comunista tinha uma vice, essa vice também é comunista, a Dina Boluarte, também comunista. Essa caiu no gosto do Congresso, porque o Congresso votou o seu pedido de impeachment, cassou o mandato dele e imediatamente as Forças Armadas obedeceram esse Congresso e prenderam Pedro Castilho. Assumiu pela primeira vez na história a Dina Boluarte, a presidente, então. Pela primeira vez na história, assume uma mulher. E o que acontece, gente? As ruas agora, os protestos estão pegando fogo. O Peru está pegando fogo. O caos tomou conta do Peru, né? Tomou conta do país. Segundo o próprio El País, o portal El País, são 26 pessoas até o presente momento, até a data que eu gravo esse vídeo, dia 20 de dezembro de 2022, são 26 civis que perderam a vida. O que essas pessoas estão protestando? Então, há um grande jogo de poder aqui, deixa eu explicar para você até onde eu entendi essa história, tá? O que acontece é o seguinte, é que as pessoas que estão na rua, elas estão inconformadas com algumas situações. Primeiro, com o impeachment do Pedro Castilho. Então, são militantes políticos comunistas, de esquerda, tá? São adeptos dessa ideologia e é a base apoiadora do Pedro Castilho. Eles, sim, foram para as ruas. Então, sindicatos, etc. Foram para as ruas, a massa de manobra. Foi para a rua para protestar a cassação do Pedro Castilho, o impeachment do Pedro Castilho. E também a Dina Boluarte assumir. Protestar, inclusive, contra o Congresso que cassou Pedro Castilho e impediu um golpe comunista no Peru. Então, a multidão que está na rua, parte dela, tá? Ser bem responsável aqui. Até onde eu entendi, parte dessa multidão é justamente essa base de apoiadores do Pedro Castilho que está fazendo pressão política nas ruas, pressão política com violência, com muita violência. Por quê? Foi ordenado, foi dada a ordem para que a Guarda Nacional, o Exército, fosse para as ruas, para portos, aeroportos, rodovias, garantir a segurança nacional. Foi decretado o estado de emergência, então o Exército precisa garantir o cumprimento da lei e da ordem, a garantia da lei e da ordem. Então acontece aí que tem uma multidão reclamando que o Pedro Castilho foi cassado indevidamente, que foi um golpe contra ele. Fala muito alinhado do pessoal do Foro de São Paulo, hein? Então as pessoas nas ruas protestando contra o processo de impeachment do Pedro Castilho. Ao mesmo tempo, estas pessoas também querem
a dissolução do Congresso, o Congresso que cassou o Pedro Castilho. Não é só isso que eles querem. Perdão, que eles querem. Eles querem também eleições imediatamente. Aqui começa o grande jogo político, né? Uma briga aí muito grande, porque o Congresso quer permanecer até 2024. O Congresso está dizendo, deixa eu colocar para vocês aqui, peraí. Antes de eu continuar, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Essa mídia, né, peruana diz que são 25 pessoas que já se foram por causa dos protestos, né? Mas até onde eu tomei conhecimento, são mais do que 25 pessoas, já são 26. A mídia El País está falando aqui da negociação com a família do Pedro Castilho, como eu citei para você. A família do Pedro Castilho já está negociando um salvo-conduto e sim, está na embaixada mexicana. Está a foto aí da família do Pedro Castilho. Ele que tenta, né? Ele que tenta uma negociação usando a sua massa de manobras, na sua base, que é a pressão na rua, são os manifestantes, é a quebradeira, é o caos social, a violência, a insegurança política, ok? Então, na filosofia política, quando tem muita violência, é peça de propaganda. Então, usam como propaganda a seu favor. E o Pedro Castilho está usando isso como munição contra o Congresso. Por quê? A presidente até estabeleceu, até colocou, né, um primeiro-ministro que durou 10 dias. Esse primeiro-ministro, que também se chama Pedro, ele deveria estabelecer um diálogo maior com as ruas e com o Congresso, né? Porque as ruas querem dissolução do Congresso, querem novas eleições e não querem ver o ex-presidente Pedro Castilho, comunista, preso. Então, eles estão com algumas pautas e, na verdade, muitas exigências, né, para aliviar a barra desse comunista que tentou dar um golpe. E aqui vocês veem, a mídia peruana também. Presidente do Peru demite primeiro-ministro Pedro Angulo. Esse Pedro Angulo, ele foi colocado pela Dina Boluarte para poder estabelecer uma linha de diálogo com as ruas, com as Forças Armadas e também com o Congresso. As ruas querem dissolução do Congresso, querem eleições imediatas e querem também um salvo-conduto para o Pedro Castilho e sua família. Eu falei para você que o juiz determinou a prisão se manter na prisão, né, por 18 meses, 1 ano e meio. Por quê? Isso aí toca diretamente no próximo pleito, né, manter ele na cadeia, porque influencia a eleição. A multidão quer antecipar as eleições. A Dina Boluarte e o Congresso quer se manter até 2024. Quer dizer, se convocarem novas eleições, anteciparem as eleições, eles falam que o Congresso diz, né, que o Congresso quer permanecer, obviamente, diz que não teria tempo hábil, tempo suficiente para convocar as eleições, preparar o país para um próximo pleito. E dizem que as eleições devem acontecer, né, e essa decisão vai sair já. Inclusive, pode ser, depois que eu publicar esse vídeo, sair a decisão que a eleição virá no final de do meio para o final de 2024, né, ou 2023. Eles querem antecipar isso, estamos no final de 2022. Né? Tem mais o ano de 2023, que é onde eles vão convocar as eleições para os novos mandatos de deputados, enfim, e o presidente para 2024. Eles querem arrastar até isso. As ruas não. Eles estão se rebelando contra essa decisão. Então, aqui está um grande jogo de poder, tem muita massa de manobra, só que eu digo para vocês que o cenário político, social, e eu reafirmo para vocês o que disse no início do vídeo, o caos social, a instabilidade política, né, de modo geral, na América Latina, tende a se agravar, pode se agravar mais ainda de acordo com uma decisão que pode acontecer. Pode. Estou colocando aqui hipotético. Pode acontecer. Bom, está aqui a minha leitura. É mais ou menos isso que eu entendo que está acontecendo agora no Peru. Se você tem algo a contribuir, né, sobre essa realidade caótica no país aqui da América Latina, por favor, não deixe de comentar aqui embaixo, né? Rafael, tem mais essa informação aqui. Rafael, olha, está acontecendo mais essa coisa. Eu só não mostrei as fotos, porque são fotos fortes, são vídeos fortes, tá? E geralmente o YouTube e o Facebook não entendem muito bem o algoritmo, acaba reduzindo o alcance e desmonetizando o conteúdo. Então, eu acho que a opinião para você aqui, a leitura dos fatos, acho que é até mais importante que você ver uma cena drástica acontecendo ali no Peru, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês. Cuidado com o comunista, é igual carrapato. Vou parar por aqui. Tchau, tchau.